pessoal, bem-vindos ao último IP de 2019. Hoje a gente vai trazer para você os fatos que marcaram a nossa vida ao longo do ano. E para isso estamos aqui no Museu Nacional da República, em Brasília, um lugar muito importante para a cidade e que inclusive foi tema da atuação do MPF ao longo de 2019, o patrimônio histórico. Esse é um dos assuntos que a gente vai trazer para você ao longo dessa retrospectiva. Mas eu não vou contar para você tudo isso sozinha, não. Sabe por quê? Porque o interesse público é feito por uma equipe espalhada por todo o Brasil e também aqui na nossa base em Brasília. A gente vai te contar tudo isso juntos. O ambiente deu o que falar. Já no primeiro mês do ano, fomos surpreendidos por uma enorme tragédia ambiental em Minas Gerais. O dia foi 25 de janeiro. O nome você já deve se lembrar, Brumadinho. Corre que a barragem da Vale estourou, vai matar todo mundo. Corre, pelo amor de Deus. A lama foi chegando. Aí as pernas tremeu, quase não pôde mais sair do lugar. A barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, derramou 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, atingindo o escritório e refeitório da mineradora, casas, uma pousada e o rio Paraupeba, um dos principais afluentes do São Francisco. E nos meses seguintes, mostramos as medidas que foram tomadas para impedir que novas tragédias como essa acontecessem no Brasil. Após as tragédias, o país inteiro passou a olhar com mais cautela a situação das barragens. Só aqui em Mato Grosso do Sul são 445, espalhadas por 50 municípios. As duas barragens de Rio Acima estão no topo da lista da Agência Nacional de Mineração. Foram classificadas como sendo de alto risco de rompimento. Um relatório da agência revelou que mais de 1.700.000 pessoas moram em cidades de Minas Gerais que têm pelo menos uma barragem com rejeitos de minério em situação preocupante. Nós devemos pensar nas 218 barragens em Minas Gerais, que tem um dano potencial associado alto e que deve ser objeto de uma fiscalização intensa, imediata e contínua. Em maio, falamos sobre o projeto Amazônia Protege, que busca responsabilizar os envolvidos na principal ameaça à floresta amazônica, o desmatamento ilegal. O MPF instaurou ações civis públicas contra os responsáveis pelos desmatamentos ilegais na região. Só nessa segunda fase do projeto foram registradas 1.410 ações civis públicas e 1.831 pessoas ou empresas vão responder na Justiça pela remoção ilegal de mais de 156 mil hectares de floresta. E agora vamos falar sobre os indígenas e as comunidades tradicionais. São mais de 817 mil índios, de acordo com estudos realizados em 2010 pelo IBGE. E entre os muitos conflitos que envolvem esses povos estão a demarcação de terras e acesso a políticas públicas e sociais. O que nós pleiteamos hoje? A nossa sobrevivência, a nossa resistência para nós existirmos. Quase 50 mil já chegaram ao ensino superior. E os reflexos disso são enormes, tanto para eles quanto para a sociedade. O índio tem uma imagem muito padronizada, né? Que aí muita gente olha assim, mas você tinha que andar pelado e tal. Não, eu andar pelado não vai fazer eu menos ou mais índio.
que importa é a minha raiz, a resistência que nosso povo carrega, entendeu? Estar na universidade, na graduação, depois na pós-graduação, aqui mestrado e agora no doutorado, é sempre um convite e um chamado espiritual para agir. E eles também chegaram ao Congresso Nacional, onde vem conquistando espaço e respeito. Há mais de 35 anos não via um indígena aqui no Congresso Nacional. O último foi o deputado Mário Juruna, Chavante, e que deixou, digamos assim, uma abertura para que os outros povos indígenas pudessem vir e representar. E esse momento foi um momento crucial para nós. Crucial também para outra comunidade tradicional foi a criação do Estatuto Cigano, que vai reconhecer os direitos desses povos e os tirar da invisibilidade. O projeto ainda está em tramitação no Congresso Nacional. O princípio é o mesmo, assegurar direitos, principalmente na educação, porque como faz? Eles mudam de uma cidade para outra, que essa transferência seja assegurada com mais tranquilidade. Até os documentos para eles é uma enorme dificuldade. Tudo isso está assegurado no Estatuto dos Ciganos. E agora, as comunidades quilombolas. Em Rondônia, um acordo permitiu que, depois de décadas de conflitos, finalmente militares do Exército e famílias quilombolas convivessem em harmonia. Resultado do trabalho do MPF. Agora, com esse acordo aí, já estão levando a documentação para a roça ficar tudo regularizada. Se Deus quiser, agora vai melhorar, acabar essas preocupações. E assim a gente encerra o primeiro bloco da nossa retrospectiva. E você vai ver a seguir. Eu vou no prédio público, a maioria deles não tem acessibilidade. Eu procuro me informar com alguém, eu peço alguém para ir lá para resolver para mim. Eu não tenho muitas vezes como entrar e como subir em alguns lugares por causa da escada. Agora chegou a hora de falarmos sobre 3 temas essenciais para todos nós: saúde, educação e acessibilidade. E quem vai contar essas histórias para você sou eu, o Márcio e a Roberta. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Érica? Tudo bem, Érica. E eu começo com uma linda iniciativa que transforma histórias de vida em contos em São Paulo. Vamos ver? Quem ouve essas histórias são voluntárias do Instituto História Viva. O trabalho é realizado em asilos, hospitais e orfanatos. O objetivo é aproximar crianças e idosos por meio da contação de histórias. Por alguns minutos, as crianças esquecem as doenças e a difícil rotina dentro do hospital. Além de contar histórias, os voluntários também estimulam a leitura. Depois de ouvir os contos, as crianças são convidadas a fazer um desenho. A criança ela já tem um potencial de viver um mundo mágico, de fantasiar, de gostar muito de histórias. E quando ela descobre que é uma história e que aquele personagem da história está vivo e doou para ela esse episódio, ela fica muito mais encantada. Isso beneficia ela também a lutar, a fortalecer sua fé, a ir em frente, a perceber que, embora frágil, ela pode superar aquela situação dela, porque o herói da história também superou. Educação para todos. Essa foi a proposta de uma reportagem especial. Eu fui a Goiás e conversei com voluntários que criaram uma escola onde o amor e a inclusão são a base de tudo. A Escola Maria Teixeira fica na área rural de Lusiânia, no estado de Goiás, e tem como base a inclusão e o amor. Me sinto muito bem.
Muito feliz. E muito amado. Aqui na escola, assim, você tem um lugar de amor, de carinho, de acolhimento e tudo que você precisar, você pode contar com todas as professoras, diretoras ou coordenadoras aqui. Em Roraima, a situação também estava bem complicada na Escola Estadual Indígena em Santa Luzia. A estrutura não recebe manutenção há anos. Janelas quebradas, fiação exposta e o forro prestes a desabar. É muito quente, a gente precisa de luz, não tem, porque para cá a parte daqui da frente fica um pouco escura. A situação chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal, que realizou uma inspeção e constatou que a escola oferecia riscos a todos que participavam de atividades no local. Bom, nós relembramos histórias que marcaram 2019 na área da educação. O Márcio já está aqui ao meu lado e vai falar sobre outro assunto muito importante, a saúde. Pois é, Érica, quando a gente pensa nos principais problemas enfrentados pelo Brasil este ano, o ponto que encabeça a lista é a saúde. Faltam leitos, UTIs, funcionários e o atendimento muito precário. Ofensas, excesso de uso de medicamento, cesáreas sem necessidade em pleno século XXI. A violência obstétrica ainda é uma realidade no Brasil. As coisas que mais me marcaram foi a questão do uso da ocitocina, do soro, né? Isso sem usar a bomba de infusão, sem uma conduta individualizada para saber o quanto eu aguentava, o quanto da medicação eu aguentava, então isso dói muito. Amamentar o filho, além de ser o sonho de muitas mulheres, é fundamental para a saúde e o desenvolvimento da criança. Mas tem um hospital em São Paulo que não estava respeitando esse momento. Era nosso direito de alimentar o Felipe continuamente com leite materno. E que aquela opção que o hospital não estava dizendo que era possível do aleitamento por leite de forma não nos era satisfatória. Sua esposa foi impedida pelo Hospital Santa Catarina, em São Paulo, de alimentar seu filho internado na UTI neonatal, porque o hospital não tinha estrutura nem funcionários disponíveis. Em relação às crianças, a Constituição determina que tem que haver uma prioridade absoluta no seu atendimento. Pois é, mas em meio à crise, também tivemos boas notícias. A ala de queimados do Hospital de Urgência de Sergipe passou por uma grande reforma. Nosso paciente queimado, ele sofria muito com o calor e agora a gente já está numa temperatura mais agradável, está humanizando a unidade. Esse e outros equipamentos vão agilizar o atendimento e melhorar a prestação de serviço na ala. E para encerrar esse bloco, vamos falar sobre acessibilidade. Em março, nós mostramos que no Rio de Janeiro, segurados têm dificuldade de atendimento e acesso às agências do INSS na Baixada Fluminense. Há denúncias também de que o banheiro destinado a pessoas com deficiência foi transformado em depósito de material de limpeza e que a sala de perícia médica sequer tem uma maca adequada ao atendimento desses cidadãos, nem sinalização para deficientes visuais. Inclusive eu fui atendida lá no segundo piso, né? E nem um banheiro tem lá em cima, tipo... Tem para os funcionários, mas a menina ela veio bem apertada, tive que descer correndo de escada com ela. Nos Correios, a situação não estava muito diferente. Nós, as pessoas com deficiência, não conseguimos fazer aquilo que precisávamos porque ou não tem acessibilidade ou não há quem nos possa ajudar num momento específico. Eu vou no prédio público, a maioria deles não tem acessibilidade. Eu procuro me informar com alguém, eu peço alguém para ir lá para resolver para mim. Para tentar resolver o problema, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e os Correios assinaram um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para que os prédios das agências
sejam adaptados às pessoas com deficiência. Já em São Paulo, a Avenida Paulista passou por algumas mudanças para colaborar com a circulação dessas pessoas. E alguns prédios da região também começaram a ser adaptados, como é o caso do Banco Central. Nossa, eu me sinto super feliz e eu brinco assim, às vezes eu me sinto trabalhando em causa própria, porque eu faço projeto e usufruo. E assim como eu usufruo, é legal porque eu sei que milhões de pessoas que não saíam de casa, hoje também estão usufruindo desse espaço. E no próximo bloco nós vamos falar sobre casos de violência contra a mulher. Ele usava muito o argumento que eu casei com ele e que teria que viver só para ele. Quando eu olhei para ele estava com a arma apontada para mim. E foi quando eu protegi que o tiro passou pela minha mão e entrou na cabeça. A gente se engana, a gente se ilude, só que isso eu queria deixar bem claro assim que não muda. Eu achava que minha vida tinha que ser só para ele, porque assim, ele usava muito o argumento que eu casei com ele e que teria que viver só para ele, que mãe de família não tem que estudar, mãe de família não tem que trabalhar fora. Muito forte a gente começar esse bloco ouvindo esses depoimentos, né? Mas 2019 não foi diferente de todos os outros anos. Muitas denúncias de agressão contra as mulheres e eu separei uma das reportagens que foi ao ar em setembro, com uma ação do Ministério Público Federal no interior de São Paulo, que fez um acordo para finalmente implantar uma unidade de atendimento às mulheres vítimas de violência. Muitas vezes essa mulher já sofreu violência durante 10, 20 anos ou até mais. E isso traz sequelas que realmente fica muito difícil dela se recuperar, mas que é possível com um apoio psicológico adequado. Em Campinas, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal teve que intervir para obrigar a prefeitura a construir um centro de referência para mulheres. O dinheiro já estava disponível desde 2012, mas a obra nunca saiu do papel. Depois de ser acionada pelo Ministério Público Federal, a Prefeitura de Campinas assinou um acordo comprometendo-se a iniciar as obras em janeiro do ano que vem. O projeto prevê a construção de 11 salas que devem atender 1.000 mulheres por mês. E uma história que poderia ter terminado em tragédia e que foi o pontapé da lei criada para punir atos de violência contra a mulher, completou 13 anos. E nós ouvimos a mulher que a inspirou, Maria da Penha. Vamos relembrar um trechinho do depoimento dela. Olá, eu sou Maria da Penha e gostaria de dizer que a principal finalidade da lei que leva o meu nome não é a de punir os homens, mas sim proteger a mulher e punir o homem agressor. E o que é o homem agressor? É aquela pessoa que não sabe tratar sua mulher com dignidade e respeito. Quero dizer também que para a Lei Maria da Penha ser devidamente implementada, é necessário que sejam criadas as políticas públicas que fazem com que ela saia do papel. Infelizmente, já com quase 13 anos de existência, essas políticas públicas, com raras exceções, só estão presentes nas grandes cidades que geralmente são as capitais. Quero dizer que toda mulher tem o direito de viver uma vida sem violência. Quando a violência acaba, a vida recomeça. Denuncie, liga o 180. Estamos quase virando o ano de 2019 e logo, logo chega mais um carnaval. Então vale a gente relembrar uma hashtag que bombou esse ano
E claro, a Roberta mostrou no interesse público. Olha só. Cair na folia, curtir a diversão. Ir do samba ao frevo, do axé ao sertanejo. Tudo isso tá mais que liberado no carnaval. Cortejar, paquerar, azarar, chavecar, flertar. Eita, que o que não falta é sinônimo. Deu match? Combinou? Aí tá valendo. E o amor está no ar. Mas o que não pode faltar em hipótese alguma é o respeito. Já diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. A hashtag não é não bombou nesse carnaval e foi uma das mais comentadas nas redes. Em um período em que aumentam os casos de assédio às mulheres, a campanha Não é Não ganhou grande repercussão no país inteiro. A ideia surgiu em 2017, mas ganhou força mesmo no carnaval do ano passado, no Rio de Janeiro. E agora, em 2019, se espalhou pelo Brasil. Tudo começou com um grupo de amigas que, cansadas de serem violentamente assediadas nesse período, decidiram marcar o corpo com tatuagens temporárias, com a frase não é não, para reforçar o respeito às mulheres. Agora, vamos combinar que não importa qual é a data comemorativa, não é não o ano inteiro. E depois desse recado tão importante, eu faço questão de encerrar o nosso primeiro programa de retrospectiva. E na semana que vem, a gente vai falar sobre as queimadas na Amazônia, derramamento de óleo na região Nordeste e a atuação do MPF nesses dois casos. E eu separei um material sobre patrimônio histórico e cultural. Comigo você vai ficar sabendo das ações contra o trabalho escravo no Brasil. E eu vou falar sobre as pessoas que chegam aqui vindo de outros países em busca de uma vida melhor. Mas antes de ir, a gente quer desejar que você tenha uma virada de ano cheia de amor. Um beijo, tchau, tchau!